Para explicar o que vem acontecendo na Venezuela, a gente precisa voltar para o fim dos anos 90, quando Hugo Chávez foi eleito. ¡Viva la Revolución Bolivariana! Chávez tomou posse em 1999 e logo convocou uma Assembleia Constituinte para reescrever a Constituição. A todo el pueblo venezolano. A Assembleia foi aprovada no referendo. 3 anos depois, o governo de Chávez sofre um golpe de Estado. Ele dura apenas 2 dias e Chávez é reconduzido ao poder pelos militares. Pues no hemos tenido la suerte de contar con una oposición seria. Chávez, então, endurece seu governo em direção aos ideais bolivarianos. Para seus apoiadores, Chávez governa para os pobres. Os críticos denunciam autoritarismo. Em dezembro de 2002, funcionários da petroleira estatal PDVSA começam uma greve contra o regime. Chávez responde demitindo 18 mil funcionários, substituídos por homens fiéis ao seu governo. A empresa se torna um dos pilares do poder. Durante seu 3º mandato, Chávez muda a Constituição para poder ser reeleito pela 4ª vez. Ele diz que precisa de mais tempo para que a Revolução Socialista se consolide. Chávez ganha as eleições de 2012, mas não assume por conta de um câncer. Seu vice, Nicolás Maduro, é eleito em 2013 e dá continuidade à política de Chávez. Juro por la memoria eterna del comandante supremo. Com a queda do preço do barril do petróleo no mercado internacional, a economia venezuelana, quase que totalmente baseada na exploração e na venda do combustível, entra em grave crise. A escassez de itens básicos e a inflação nas alturas desencadeiam uma onda de manifestações. Mais de 40 pessoas morrem nos protestos. Manifestantes e opositores políticos são presos. Para o governo, trata-se de uma guerra econômica fomentada pelas elites e pelos Estados Unidos. Em seguida, os militares começam a influenciar cada vez mais na política. A oposição é maioria no parlamento, mas suas decisões são barradas pelo poder judiciário, que é controlado por Maduro. O judiciário considera que o parlamento está em desacato por ter empossado 3 deputados acusados de fraude eleitoral. Em abril, uma nova onda de protestos estoura. Desde então, mais de 100 pessoas morreram. Os presos passam de 5 mil a denúncias de prisões arbitrárias e tortura. Maduro acusa a oposição de buscar um golpe de Estado violento e ativa um plano militar para impedi-lo. Civis são julgados em tribunais militares, prática que os críticos consideram típica de uma ditadura. Maduro então convoca uma Assembleia Constituinte, eleita em julho. A oposição faz acusações de fraude e os conflitos nas ruas aumentam. Em agosto, os constituintes tomam posse e destituem a procuradora-geral Luisa Ortega. Ela vinha denunciando a repressão nas ruas, as prisões arbitrárias e a própria constituinte. Essa constituyente não tem nenhuma legitimidade. Foi convocada ilegalmente. Ortega tinha sido suspensa pelo Supremo, acusada de cometer um grave erro de gestão. Em meio à crise interna, o país também enfrenta críticas da comunidade internacional. Os Estados Unidos impuseram sanções à Venezuela e o presidente americano Donald Trump afirmou considerar uma operação militar no país. Em resposta, Maduro ordenou exercícios militares, em mais um capítulo de uma crise sem data para acabar.